Graças a Deus, que maravilha! Declaro a você um bom dia, né? Declaro o melhor domingo da sua vida, declaro graça e paz ao seu coração. Vamos falar com Deus para que nós possamos assim estar entrando em uma mensagem maravilhosa para o seu coração nesse domingo. Mensagem essa libertadora, mensagem de ensinamento para você. Amém? Graças a Deus, falamos com Deus. Graças te damos, nosso Deus e Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez neste domingo, apresentando, Senhor, uma palavra que vem dos altos céus, palavras vindas do seu coração para o nosso coração. Declaro a Deus os espíritos aperfeiçoados, declaro bênção sem medida, declaro entendimento, declaro conhecimento na vida daqueles que vão nos assistir, daquele que vai nos ouvir depois. Declaro conhecimento e entendimento na vida de cada um dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, me use nesta manhã para que eu possa transmitir o melhor, transmitir da melhor forma, transmitir de forma que os eleitos, os filhos do Senhor, possam entender quem são eles, de onde vieram, para onde vieram, quem são de fato e de verdade. Mostrando a Deus aqui a nossa identidade espiritual, hoje com a mensagem, a nossa preexistência e predestinação, ou predestinação. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Começamos esse domingo já falando com o Senhor e recebendo do Senhor a sabedoria e o entendimento no nome santo do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Que maravilha! Melhor domingo, melhor dia para você. Amém? Hoje nós temos uma mensagem especial, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que para muitos ela é desconhecida, na verdade, né? Para muitos ela é desconhecida, mas para aqueles que já têm um conhecimento da graça, um entendimento, né, mais profundo da graça de Deus, então esse ele não vai estranhar, porque ele já conhece esse entendimento. Mas existe muita gente, muitos filhos amados do Senhor, que não conhece essa verdade ainda. E por não conhecer essas verdades, às vezes estão aí comendo na mão de homens, né? Sendo usurpados, sendo extorquidos, sendo maltratados, porque não conhece a sua identidade, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe quem é o pai, não sabe. Enfim, então nós estamos hoje trazendo essa mensagem, né? A nossa preexistência e predestinação. Ah, pastor, nós somos predestinados? Sim. Somos predestinados, sim, senhor. Nós temos uma pré-existência e somos predestinados. Isso aí foi Deus quem colocou. Hoje nós vamos estar tratando da nossa pré-existência. E já no domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, né, nós vamos estar falando aí sobre a predestinação, que também é uma pré-existência. Tá bom? Então veja que eu fiquei afastado aí uns 2 ou 3 domingos, né? Eu tive, assim, alguns probleminhas de saúde, um pouco assim de desânimo também, a verdade é essa, um pouco de desânimo, o corpo meio cansado, meio moído, mas estamos de volta e assim que Deus for nos dando a oportunidade, a gente vai estar trazendo palavras de vida. E o importante disso tudo, que mesmo nos dias maus, a gente não venhamos desistir de falar, desistir de andar, de trabalhar, de amar os nossos irmãos. Não, vamos sempre estar guiados pelo Espírito Santo de Deus e fazendo sempre a vontade dele com força e com fé, sem desanimar. Amém? Vamos estar junto todo esse tempo. Eu tenho aqui mais ou menos 40 minutos, 50 minutos de mensagem, para que nós possamos estar assim nos entendendo nesta manhã. E logo em seguida, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso amigo irmão Neilton, lá Bom, ele estava lá em Saquarema, não sei se ele já retornou a Duque de Caxias ou se está morando lá. A verdade é essa, né? A gente conversa, mas eu não fico perguntando muita coisa não. A gente conversa só como está um, como está outro e tal, como é que está a saúde, como é que está a vida, como é que está a mãe, como é que está a família. Então, a gente conversa mais assim. A gente não fica querendo saber onde está morando, onde está, o que comeu, o que bebeu. Não, a gente procura saber da saúde, da família, como é que está. Então, às 10 horas da manhã,
Estaremos aí com o nosso irmão Neilton, trazendo uma mensagem também maravilhosa. Hoje vai estar falando um pouco sobre antes da cruz e depois da cruz. Ele vai estar trazendo essa mensagem, né? É o que eu vi ali no Facebook. E nós temos também outros pregadores aí, trazendo a graça de Deus nesta manhã, a partir das 9 horas, como eu comecei agora às 9h05, e também outros que estão pregando por aí afora, Campo Grande, né, Galeão, lá no centro da cidade, em Irajá. Nós temos muitos pastores, muitos homens de Deus esparramados por aí, colocando a palavra da graça, fazendo a graça correr. Nós temos nossos irmãos Messias, lá em Niterói, né? Nós temos vários. Então é só você procurar na internet, você vai achar, né, pregadores de excelência, pregadores maravilhosos, trazendo a graça de Deus, combatendo o bom combate, combatendo o sistema religioso. Não é combatendo a Assembleia Universal ou a Batista, é combatendo o sistema religioso, o latrocínio, o assalto à mão armada com a arma chamada Bíblia. Então nós vamos aqui trazer uma palavra de fé, uma palavra de determinação, palavra de conhecimento para o seu coração. Nós temos nosso primeiro assistente que está nos assistindo, Paulo Roberto Pires da Silva. Que maravilha, graça e paz, meu irmão. Ele é lá do Rio Grande do Sul, é o nosso primeiro amado que está nos assistindo nesta manhã. Ele manda para mim: olá, meu amado Jorge Gap, graça e paz. A ti e família também. Que maravilha. Então, vamos começar para a gente não perder tempo. Hoje nós estamos falando sobre a nossa preexistência e predestinação. Polêmico para muitos, mas sabedoria para aqueles que já sabem, conhecimento para aqueles que já sabem. Aqueles que não sabem também vai alcançar conhecimento. Se assim o Espírito Santo mover o seu coração e entender, graças e paz para todos vós. Maravilha. Possamos assim estar começando esta mensagem nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 38. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo... Ou seja, vamos ler do capítulo 1. Do versículo 1, melhor dizendo. Né? Estamos ao vivo, é assim mesmo. Então nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 38. Eu quero começar no versículo 1 para poder trazer aqui um ensinamento que vai impactar a vida de muitos abençoados. Graças a Deus, que maravilha! Então vamos ler o livro de Jó, no capítulo 38. Jó 38, 1. Olha o que está escrito. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Querido, começamos aqui já falando algo de suma importância. Olha o que ele diz: quem é esse que escurece meus desígnios sem conhecimento? É o que nós temos visto pelo mundo afora. O povo de Deus, os homens que se dizem pastores, homens escolhidos por Deus, escurecendo os desígnios de Deus sem conhecimento. Escurecendo como, pastor? Usando de artimanha, usando de falta de sabedoria para prender, saquear, massacrar os filhos de Deus. Já começamos aqui. Ele diz: quem é esse? Isso aqui é Deus falando com Jó, mas eu estou transmitindo isso para os dias de hoje, para o que nós estamos vendo aí hoje. Quem é este? Olha aqui, quem é este, versículo 2, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Aí ele fala: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás ouvir. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Porque Jó começa a se contender com Deus. Jó começa ali, a sua ignorância com Deus, quando Deus vai lá e usa tudo aquilo que todos já sabem, Então Jó vem com se torna uma pessoa assim, ignorante no sentido de reclamar com Deus, falar com Deus. Aí Deus vai lá e fala: vem cá, Jó, onde tu estava quando afundavas a terra?
Diz aí se você sabe. Diz se você tem entendimento. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz se tem entendimento. Quem pôs medida e quem, se é que o sabe? Quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre que estão fundadas suas bases? E quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Deus está perguntando onde você estava, Jó. Quando eu fundava a terra, quando eu lançava as bases, quando eu lancei a pedra angular, onde você estava? Jó automaticamente, deve ter falado, Senhor, eu não sei, sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento. Aí no versículo 21, o Senhor diz o quê? Tu sabes, Jó. Sabe por quê? Porque nesse tempo você já era nascido. Que maravilha! Lembrando que o título dessa mensagem é Nossa Pré-existência e Predestinação. Então Deus ele faz uma pergunta para Jó, onde tu estava quando nós fundávamos a terra. Presta atenção, quando fundávamos a terra. Diz se você sabe. Quando eu lancei o fundamento, lancei o cordel. Aí ele diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. As estrelas do céu, da alva, juntamente cantavam. E rejubilavam quem? Todos os filhos de Deus. No versículo 21 ele diz, tu sabe porque nesse tempo tu era nascido. Veja que todas as verdades espirituais, para serem verdade, ela tem que ser baseada numa única verdade. E essa única verdade se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se há uma verdade e não está na Bíblia, não é uma verdade, é uma invenção. Então nós estamos lendo o que está onde? Na Bíblia. Acabamos de ler o versículo que prova que em espírito nós fomos formados, nós fomos feitos. Porque quando ele diz, quando as estrelas da alva juntamente cantavam, e rejubilava quem? Todos os filhos de Deus. Quando ele fazia o quê? Fundava a terra. Então quando ele fundava a terra, as estrelas que estavam cantando ali, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Nós temos dois sentidos. Porque nós sempre fomos filhos, na verdade. Sempre fomos filhos de Deus. Antes que Deus formasse a terra e desse a medida da terra, e desse elas medida, diz que todos os filhos de Deus cantavam e rejubilavam ali com ele. Sendo que essas estrelas, a Bíblia, ela nos mostra a estrela como diferentes parâmetros, por exemplo. Parâmetros não, como significados. Nós vimos que lá em Gênesis 37, versículo 11, José ele tem um sonho de que o pai é o sol, de que a mãe é a lua e de que os irmãos são 11 estrelas. Em Apocalipse 1:20 diz que as 7 estrelas, elas são 7 anjos. Então a estrela na Bíblia pode representar pastores, pode representar pessoas, de um modo geral, como pode representar também a anjos. Lembrando que também alguns pastores antigamente eram chamados de anjos da igreja. E eram pessoas. Senão, vai dizer assim, não, irmão, não somos nós, não. Perdão. Não somos nós, não. A palavra de Deus aqui mostra que estrela pode ser, assim como foi os irmãos de José, e estrela também, anjos. Anjos mesmo. Entendeu? Então, quando ele fala que rejubilavam, as estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pode ser as estrelas como filho de Deus ou as estrelas mesmo, apesar de que a estrela não canta. Então, se quem canta seriam os anjos ou os próprios filhos de Deus, já na eternidade, lá atrás, na antiguidade, quando Deus criou, fundou a terra. Está dando para entender, sim ou não? Que maravilha! Então, sempre fomos filhos de Deus.
Sempre estávamos com Deus. Nós nunca estivemos longe dele. Quando o plano de Deus de nos trazer a este mundo, a enxergar esse universo, Deus ele fez tudo perfeito. Deus fez tudo com carinho, com amor. Eu me lembro de uma canção, já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Eu me lembro de uma canção que diz assim: quando Deus me desenhou, ele estava namorando, ou seja, ele estava enamorado, ele estava apaixonado, quando Deus estava nos criando. Porque primeiro, Deus ele nos cria em espírito. Depois, ele faz o quê? Ele nos traz a existência nesse mundo. Ele nos faz enxergar o universo formado por suas mãos. Que maravilha! Que coisa gostosa você ouvir isso nesta manhã de domingo. Então, vamos ver como começou a nossa existência na carne. Porque a existência no Espírito foi Deus fazendo o quê? Formando tudo, criando tudo, em sua mente, em seu coração, em seu desejo, em sua vontade, fomos criados. E então depois ele trouxe o quê? A forma de Neilton, a forma de Paulo Roberto, a forma de Jorge, a forma de Neuza, a forma de Cristiano. Então ele vem trazendo assim, um pretinho, um branquinho, um barbudinho, sem barba. Amém? Foi trazendo assim, lembrando que nós somos a imagem e semelhança dele. Graças a Deus, que maravilha, muito gostoso ouvir isso. Amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele pega esse espírito e faz o quê? Reveste de carne e sangue. Transforma esse espírito em um ser humano. E traz a existência. Que maravilha. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você pode nos acompanhar com a sua Bíblia, nos acompanhe. Para que você comprove palavra com palavra, dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Eu creio na palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não crê, me desculpe, eu não posso fazer nada, mas eu creio. E se eu creio, eu vou viver o que está escrito aqui. Quando eu saí do sistema religioso, eu saí porque eu não estava vivendo a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu estou vivendo a palavra de Deus. Hoje eu estou vivendo o que Deus fez para mim. Não o que o homem impõe e coloca aonde eu tenho que pagar para ter. Não, eu estou vivendo daquilo que o Senhor já me deu. Hoje eu tomo posse e vivo esta bênção. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está aqui, não era uma reunião que tinha o pai e o filho, né? Esta não era uma reunião onde, porque estava lá reunido o pai, o filho, o Espírito Santo. Não, isso não existe. Não existe, pastor, não existe. Quem estava ali, veja, não era uma reunião. Não tinha ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não existe porque o único soberano Deus, só existe Ele. O único e soberano dele. Houve as manifestações. Tudo dele, partindo dele. Então era Ele. Entendeu? Quando Deus estava no concílio dele com os anjos, Deus disse aos anjos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava aqui fazendo um projeto de como o nosso espírito teria um corpo. Era isso que ele estava fazendo. Ali ele estava o quê? Conversando, falando ali com os anjos, de como seria o nosso corpinho. Deus me deu esse corpo, graças a Deus, que maravilha. Amém?
Então a reunião ali era Deus falando com quem? Conversando ali com seus anjos. E daí então veio a minha existência, a sua existência e a existência de todos vocês que nos assistem nesta manhã. Primeiro Deus mostrou o projeto, façamos o homem. Primeiro ele mostrou o projeto. Depois disso então, formou o Senhor o homem, né? Depois ele formou o homem, quer dizer que tanto o modelo e o projeto, como está lá no livro de Jó, capítulo 10, versículo 8 em diante, onde Deus fez aquele projeto, projetou, né? Aí veio o que? A formação, o formato, a forma, tudo vem de Deus, tudo foi Ele que criou, tudo foi Ele que fez. Não tem nada ali que o homem criou, nada. Tudo vem dele, tudo foi ele. Deus formou o corpo do homem, tá? E depois ele trouxe o quê? Dentro dessa forma humana, ele colocou o espírito criado, que nós lemos lá atrás. Quando ele diz que naquele tempo já era nascido. Deus só trouxe o quê? A sabedoria e o entendimento para Jó. Ele está trazendo para mim e para você hoje a sabedoria e o entendimento para os nossos corações. Então hoje nós temos cabeça, tronco, braço, ossos, pele, criado por quem? Por Ele. Então dentro desse corpo que Ele criou, Ele vai lá e coloca o quê? O Espírito dele. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Olha o que está escrito. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. O que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito dentro do homem. Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. O que estendeu o céu, o que fundou a terra, formou o espírito do homem, aonde? Dentro dele. Formou o espírito do homem dentro dele. Então, esse era nascido, é esse espírito que Deus falou para Jó. Tu sabes, Jó, porque nesse tempo já era nascido. Jó 38:21. Então hoje você está adquirindo a sabedoria, o entendimento para saber quem tu és, de onde você veio. Depois nós vamos estar falando para onde você vai, dentro da predestinação. Hoje nós estamos tratando sobre a nossa pré-existência. Graças a Deus. Que maravilha. Então depois que Deus pegou o primeiro homem, Adão, o que ele fez? Soprou o espírito, deu vida àquele homem, não é verdade? Aí tudo começou. Primeiro Deus criou o espírito. Depois Deus criou o corpo e colocou o quê? O espírito dentro desse corpo. Olha o que ele disse para Jeremias. Olha o que ele disse para Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Tu sabes, Jó, porque nesse tempo já era nascido. Tu sabe, Neilton. Tu sabe, Paulo César. Tu sabe, Esther está agindo, que maravilha, a mãe do nosso amado Neilton. Que maravilha. Tu sabe, dona Esther. Nesse tempo a senhora já era nascida. Paulo Roberto já era nascido, eu já era nascido, Neilton já era nascido. Todos já eram nascidos. Tu sabe. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse, amado, que conhecesse essa maravilha aí, ó, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu não estou profetizando, eu estou lendo a profecia. Estou lendo a palavra de Deus, palavra profética. Estou transmitindo a profecia. Ô, irmão, tu é profeta? Não, estou transmitindo a profecia. A palavra de Deus eu estou transmitindo para os demais. Que maravilha! Santo!
Glória a Deus. Amém? Amados, ou eu creio nesta verdade, baseado na soberania de Deus, ou eu não creio. Ou eu acredito nesta palavra que está escrito aqui e entendo desta forma, ou eu não creio. Veja que eu fui escolhido antes do ventre materno. Lá em Efésios 1, 4, 5, se eu não me engano, diz que ele nos escolheu nele, lá atrás, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vamos ler? Vamos ver se é Efésios 1, 4 mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, né? Graças a Deus, eu estou aqui com a Bíblia na mão, né? Estou diante do computador, estou também com a Bíblia na mão. Então, Efésios, eu acho que é Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e cavalo na mão dos homens. Desculpe, eu errei. Eu vou ler de novo, eu não li direito. Eu não li direito. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele. Isso a gente vai ler depois na predestinação. Estou falando aqui da pré-existência, que também é predestinação. É um pré-destino. Graças a Deus. Amém? Que maravilha! Glórias ao Senhor. Então eu creio nesta palavra do jeito que ela está escrita, ou eu não creio. Deus, ele criou o espírito, deu forma humana. Agora veja o que Deus Deus, ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Já sabia, já havia um projeto no coração de Deus de nos trazer a existência para este mundo e aqui fazermos a diferença. Graças a Deus. Que maravilha, meu irmão. Ou você crê nessas verdades, ou vai continuar comendo na mão de homens. A verdade está aí, sendo estampada, escancarada para você ouvir. Amém? Não estou eu aqui na intenção de querer desviar você da sua igreja, de onde quer que você esteja. Não, mas de trazer conhecimento ao teu coração para que você viva uma vida de bem-estar, de saúde. Você está preocupado com o pagamento no final do mês que vai ter que dar na igreja? Você está preocupado com o remédio que tem que comprar, mas tem o dízimo para dar? O remédio que tem que comprar, mas tem que ofertar, tem que comprar roupa do pastor, tem que comprar roupa da igreja, tem que fazer isso. Não, você tem que estar com o seu coração livre para adorar. Livre para adorar. Somente o teu coração tem que estar livre para adorar. E com sabedoria. Agora, você quer fazer as outras coisas? Tem que partir do seu coração e não de uma obrigação. Tem que partir do amor. E não de uma obrigação. Eu tenho que fazer, eu tenho. Não, você não tem que fazer. Você quer fazer, você vai fazer. Você não quer fazer, você não vai fazer. Graças a Deus. Que maravilha. Salmo 139. A criação do homem. A criação do... está lá em Gênesis. Não, a criação do homem. Deus criou, né? Deus criou ali em seu pensamento, em sua imagem, junto com os anjos. Deus criou. Depois ele fez o quê? Trouxe a forma. Quando ele trouxe a forma, ele começou a nos modelar, nos desenhar, esplainar. Olha o Salmo 139. Olha o que diz. Salmo 139. Vamos ler, vamos ver aqui, Salmo 39, versículo 13 em diante. Pois tu formaste o meu interior. Que maravilha. Tu me teceste. O que é tecer? Tecer é entrelaçar. Você vê que o pano, se você olhar o pano,
Você vê o pano, ele todo entrelaçado, tudo miudinho. Assim foi feito nossa carninha. Esse pano que você está vendo aqui, essa camisa, se você olhar assim de óculos ou botar uma lupa, você vai ver tudo entrelaçado, tudo, né? Assim é nossa carne. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente mesmo, mas porém maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Minha alma sabe e recebe. Glória a Deus. Você recebe também. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos. Ah, mas não foi mesmo. Ele sabia de tudo. Todinho, o modelozinho que ia encaixar um com o outro, o suco ali de dentro, ali, né, o mocotó, para dar vida, para dar sustância, força, né? A parte física, né? Então lá, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecidos, que também é a mesma parte de tecer, entretecer é tecer também, como nas profundezas da terra. Versículo 16, os teus olhos me viram em substância ainda informe. Querido, não tinha forma nenhuma, não tinha desenho, não tinha nada. Nem existia. Papai e mamãe nem se conhecia. E Deus já, em substância ainda informe, sem forma nenhuma, Deus te conheceu, como diz Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Grave isso aí, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. Né? Olha lá o que diz ele. 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. E olha o mais importante, que faz parte da predestinação. Se liga. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu não era nem nascido. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno, irmão. Mas aqui está falando diferente. Ué, eu leio na Bíblia, eu vou ler no jornal. Nos homens, na boca dos homens. Cuidado, irmão. Tu morrer, tu vai para o inferno, vai ser lançado no fogo eterno. Vai gemer, ranger de dente. Ah, Jesus, que maravilha ouvir essas palavras aqui, esta palavra aqui. Não é a palavra lá de ranger de dente, não. Ranger de dente é quando tá irado, né? 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda não tinha nenhum nomezinho lá escrito no livro. O livro estava em página branca. Tudo branquinho, não tinha nada. Deus falou, o que eu escrevo aqui? O que eu escrevo aqui? Vou determinar os dias de Neilton. Vai ser tanto, tanto, tanto. Dia de Neilton vai ser 180 anos. Jorge também 180 anos. Isso aí é o que estou falando, né, gente? Não está escrito isso não. Vai ser 180 anos, não. Isso aí é o que estou falando. Mas Deus já olhou assim, página branca. O que eu vou escrever nesse livro? Eu já sei, vou desenhar esses eleitos que estão aí assistindo essa mensagem. Vou desenhar eles, vou botar o nome deles aqui. E vou determinar. Vai ser assim, 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 assim. Que maravilha, coisa boa você ouvir isso. Coisa gostosa. Amém? Vou repetir. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Escritos e determinados. Predestinação. Quando nenhum deles havia ainda.
Irmão, aceita Jesus para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Imagino que Pedro, né, o santarrão, estava lá com o livro. Senhor, chegou mais um. Anota aí. Senhor, chegou mais um. Anota um. E aceitou ali na Assembleia. Anota aí. E aceitou ali na Univerdeus do Reino de Sal. Assina aí, anota aí. E anota aí. E ele errou, papai. Apaga o nome dele. Apaga, tá fazendo besteira. Tá fazendo merdinha. Apaga o nome dele do livro da vida. Ai, Jesus. Não é assim não, gente. Deus não brinca com essas coisas não. E aquele que aceitou ontem ficou só uma semana. Apaga. E ele voltou. Escreve aí de novo. Acende, apaga, tira, apaga. É um... Ai, Jesus, que maravilha ouvir esta palavra da graça nesta manhã. Se me alegra, eu tenho certeza que te alegra também. Tenho certeza que faz o teu coração fluir. Deus não está apagando e acendendo o nome de ninguém do livro da vida. O que está, está. O que não está, não está. Amém? Nós vamos estar falando também sobre o filho da perdição e o filho da salvação. Amém? Aquele que Deus criou para a salvação e o que Deus criou para a perdição. Pastor, mas como é que Deus criou para a salvação e criou para a perdição? Que negócio é esse? Os que são da salvação não se perdem. O que são da perdição não se converte. Ah, então por isso... Não, negativo. Ele não deixa você conhecer quem é. Ele não deixa você saber por causa do amor. Porque se você souber quem é o filho da perdição, você não vai amar. Amém? Então ele sabe quem é perdição e quem é salvação. O nosso dever era amar a todos de igual modo. Ele não me mostra quem é perdição. Ele não me mostra. Ele me mostra como todos sendo da salvação. Amém? Graças a Deus. E salvação essa que nós já temos no nosso espírito. Quem é salvo é salvo. Quem não é, não é. Amém? Diga graças a Deus. Aqui está resumido, nessa palavra que nós acabamos agora de Salmo 139, 16, quando Deus criou, quando Deus formou, eu não tenho dúvida. Quem criou o meu espírito antes da fundação do mundo foi Deus. Antes da terra existir, o autor foi Deus. Quem me revestiu e me deu forma no ventre da minha mãe foi Deus. Graças a Deus. Diz que os olhos de Deus me viram ainda em substância ainda informe. Quer dizer, eu ainda não tinha forma de ser humano, eu nem tinha acabado de ser concebido, mas ele pegou o espírito dele e colocou dentro desse corpo. Foi ele que deu forma. Ele me viu antes de eu ser formado. Ele já sabia como é que eu ia ser, e depois ele vem e coloca o espírito dele. Assopra o fôlego dele. Hoje eu carrego Deus dentro de mim por causa do fôlego dele. E procuro testemunhá-lo. É isso que você precisa também fazer. Testemunhá-lo. Hebreus 2,14 diz que ele nos revestiu de carne e sangue. Ele nos revestiu de carne e sangue. E nos fez o quê? Nos fez vir a este mundo com essa forma, com esse corpinho maravilhoso. Para fazer o quê? Fazer o quê? Dar um bom testemunho, viver uma vida gloriosa, glorificando, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Essa é a primeira parte da nossa pré-existência. Então hoje você sabe de onde você veio. Hoje você sabe quem você é. Hoje você sabe como você foi formado. E olha, antes da fundação do mundo, você era espírito formado por Deus. Quando Deus traz a existência através do meu pai, da minha mãe,
Ele pega esse espírito dele que já estava reservado, guardado para você, ele coloca dentro de você e faz você hoje ter vida e vida em abundância. Diga, eu recebo esta palavra, glórias a Deus, que maravilha, santo! E vamos até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir. Estaremos falando, dando continuidade a esta mensagem, mas falando da predestinação propriamente dita. Amém? Sabe de onde veio, sabe quem tu és, e depois você vai saber para onde você vai. E aí? Porque eu sei de onde eu vim, sei aonde estou. E para onde que eu vou, pastor? Até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Graça e paz, melhor domingo, um abraço a todos. Vamos para o pastor Neilton agora, em nome santo do Senhor. Graça e paz. Santo!